Olá, bom dia. Vamos iniciar a nossa primeira aula do curso de hidrossanitário. A nossa primeira aula, a gente vai abordar, como eu expliquei para vocês, tanto na nossa aula zero, quanto na divulgação do curso. A primeira parte do curso, ela é relativa a uma parte teórica. Lógico que eu não vou fazer de uma forma muito monótona, passando slides, eu vou tentar já mostrar alguma coisa prática, mas eu não vou focar em execução de projeto, eu vou focar aqui em a gente aprender alguns conceitos que depois serão usados na execução do projeto, tá? Então, qual que é o tema da nossa primeira aula? A gente vai falar sobre caixas de inspeção de esgoto, qual a função, onde eu devo colocar, os tipos que existem, e depois a gente vai falar sobre caixas de gordura. Tá? Talvez nessa aula já a gente fale alguma coisa sobre ventilação de esgoto, talvez não. A gente vai ver conforme for o desenvolvimento da aula, se a gente vai falar disso na aula 2 ou na própria aula 1. Bom, a primeira coisa, o que são caixas de inspeção de esgoto? Caixas de inspeção de esgoto nada mais é do que alguns elementos que a gente coloca na nossa tubulação de esgoto para facilitar a manutenção e para facilitar o escoamento do esgoto, tá? Então, quais são os casos em que a gente usa essa caixa de inspeção? Bom, inicialmente vamos ver como que é uma caixa de inspeção. A gente tem basicamente dois tipos de caixa de inspeção de esgoto. A gente tem a caixa de inspeção que ela é pré-fabricada, por exemplo, aqui é da Tigre, né? Então, se a gente for aqui no informe aqui técnico deles, vocês vão ver que na verdade é uma área um pouco mais aberta aqui, onde você tem a junção de vários tubos. Então, ó, aqui a gente consegue ver o corpo dele melhor. Então, nada mais é como se fosse uma caixa. Então, por isso que a gente pode chamar de caixa de inspeção. Na verdade, é uma caixa que recebe vários pontos de esgoto e conduz a uma direção. Então, por que que uma caixa dessa, ela facilita o escoamento de esgoto? Porque ela ajuda na hora que você tem que juntar vários tubos, você não precisar fazer essa junção num lugar onde vai ocorrer uma probabilidade muito grande do entupimento. Se você junta vários tubos em um mesmo ponto, ou em outro mesmo tubo, você vai ter uma probabilidade grande de entupimento. Essa caixa ajuda nisso. Mas não só isso, eu falei que a caixa de passagem ela tem duas funções primordiais. A primeira função, como eu falei, é facilitar o escoamento, então em junções de esgoto você diminui a probabilidade de entupimento, mas a segunda função, talvez até mais importante, é que caso exista alguma manutenção, é muito fácil de você fazer essa manutenção, porque elas têm tampas que você pode tirar e acessar, tá? Não existe só esse tipo de caixa de inspeção, esse daqui é o mais moderno. É uma caixa de inspeção pré-fabricada, né? De plástico e, e ela já vem pronta para você aplicar. Mas o que é mais comum normalmente nas obras, hoje em dia essa é a mais comum, mas assim, o que é mais comum de a gente ver antes, né, não é essa de PVC não. A mais comum é, seria essa daqui de alvenaria. Ela pode ser de alvenaria, ó, por exemplo, deixa eu pegar essa daqui, né? Ó, vocês vão se acostumar com esse meu jeito de trabalhar. Eu não costumo preparar um slide todo fechadinho, porque isso atrapalha um pouco o desenvolvimento da aula. Se você faz uma aula já com o slide pronto, você tem todo um processo que você vai seguir os slides. Na verdade, o slide que acaba mandando na aula. E eu gosto de ser ao contrário. Eu gosto de ter uma aula mais dinâmica, um pouco mais orgânica, né, sem nada muito preparado e conforme eu for precisando dos desenhos, eu procuro aqui no meu material, tá? Ou pesquiso na internet aqui algumas coisas que eu já conheço. Então, acontece essa questão de eu não deixar já tudo pronto já em slide. Tem gente que gosta. A maioria, na verdade, não gosta desses slides prontos, porque isso, na verdade, é terrível. A aula fica bem monótona. Então, ó, isso daqui é outro tipo de caixa de inspeção. Deixa eu ver se eu abro ela aqui numa posição maior. Bom, aqui tá, acho que dá para visualizar, né? Nada mais é do que uma caixa. Por isso daí que vem o nome. Apesar de essa daqui
que a gente tem aqui mais moderna, não parecer tanto uma caixa, o nome vem justamente quando ela era feita de alvenaria. Até uns anos 90 aí, era só isso que a gente não tinha ainda caixa de inspeção de PVC. Seria de final dos anos 90 para 2000 que a gente tem a popularização dessa caixa de inspeção, que é toda em PVC, bem mais hermética, né? A gente vai falar sobre as funções que ela precisa ter. Então, nada mais é do que uma caixa de alvenaria, né? Que depois vai vir uma tampa aqui, que ela recebe vários pontos de esgoto. Então, a gente está vendo dois pontos aqui, ó, tubos de 50 milímetros. Tá chegando também mais dois tubos e provavelmente esse é o tubo de saída, né? Por ele ficar mais baixo. Então, uma caixa de inspeção é um item bem simples. Ela é basicamente uma caixa e ela pode ser feita de alvenaria ou feita de um material que é o PVC, né? Que hoje em dia a gente tem seguindo as normas. Então a gente vê várias coisas. Ó. Isso daqui é bem comum, principalmente em locais mais simples, um tipo desse de caixa de inspeção aqui, ó. Bom, uma caixa de inspeção, na verdade, ela não pode ser dessa maneira, porque a gente precisa ter efetivamente a inspeção, como o próprio nome fala. Então a gente tem que poder abrir isso daqui e verificar o que está acontecendo. Isso daqui seria mais uma caixa de passagem, ou seja, ela ajuda aqui na questão de não ter o acúmulo de materiais, mas, ou seja, diminui a probabilidade de entupimento, mas não tem a inspeção. Uma caixa de inspeção seria mais alguma coisa desse tipo. Uma caixa de inspeção, na verdade, precisa ser mais dessa forma aqui. Essa daqui parece ser alguma coisa pluvial, que a gente vai comentar que existe algumas caixas aí que a gente chama de caixa de areia pluvial, mas só para falar da questão da estrutura dela aqui, né? Ela precisa ter paredes, tal, impermeável, hermeticamente fechada e precisa ter uma tampa de acesso. Essa é uma caixa de inspeção de alvenaria, um tipo, né? Só para a gente ter a noção que tem esses dois tipos. Aqui, se a gente der uma olhada aqui nessa imagem, a gente vai ficar mais claro isso aqui para a gente. Ó. Isso aqui é a caixa de inspeção, como eu falei, é destinada a permitir a inspeção. Por isso que eu não gosto de trabalhar com slides. É muito. Você fica forçado, mesmo que você não leia, você fica forçado ao que está escrito no slide. Então, aqui a caixa de inspeção, ela permite a limpeza e aqui não está descrito que ela também ajuda na própria questão do esgoto em si, mudança de declividade e tudo mais. Então aqui bem simples, como eu falei, ó, tampa de concreto armado, né? O tubo de chegada aqui precisa ser um pouquinho mais alto, pouca coisa, do que o tubo de saída, que é óbvio para não ter acúmulo de esgoto. Aqui a gente tem uma vista em corte, aqui a gente tem uma vista em planta, tá? Além da aula em vídeo, eu costumo postar alguns materiais. Então, talvez eu poste algumas imagens aqui para vocês na própria aula, para vocês terem algum material aí para visual que não seja no vídeo. Bom, então falando um pouco de caixa de inspeção. Então vamos, assim, de uma maneira geral, só para vocês se familiarizarem, ó. Tem algumas pré-fabricadas também. Uma caixa de inspeção pré-fabricada. Ela é de alvenaria, mas é pré-fabricada. Agora, a que a gente costuma usar mesmo hoje em dia é a que, além de ser pré-fabricada, porque pré-fabricada só fala que ela vem pronta, não quer dizer que é de PVC. Além de ser pré-fabricada, ela é de PVC, né? Mas existe essas coisas aqui também. Tá bom? Aqui uma bem típica também de alvenaria. Então, a caixa de inspeção, assim, vocês já familiarizaram como que ela é. Aí a gente vai falar sobre a função dela, algumas coisas de norma, só para vocês terem uma noção do que é uma caixa de inspeção. Tem alguns tipos curiosos aqui, que eu vou, inclusive, mostrar para vocês. Ó, então, aqui, ó, por exemplo, aqui é típico aqui, né? Aqui parece ser uma casa relativamente simples. Então, nas casas relativamente simples, principalmente casas feitas até os anos 90 ali,
As caixas de inspeção são basicamente isso aqui, né? Não sei se uma dessas é caixa de gordura ou não, a gente não dá para saber, mas caixa de inspeção é basicamente isso daqui. Um buraco, ele é teoricamente hermeticamente fechado, né, impermeabilizado aqui, e tem uma tampa que tem que você ter acesso a tirar isso daqui para fazer manutenção em caso de entupimento, tá? O entupimento não é só aqui, você pode ter esse acesso para você colocar algum tipo de equipamento aqui que vai entrando dentro do cano, tá bom? A gente já vai falar sobre distâncias e tudo mais. Só queria mostrar alguns tipos curiosos de caixa de inspeção. Ó, aqui o rapaz ele foi muito inteligente aí no YouTube aqui inclusive, como fazer uma caixa de passagem. No caso aqui provavelmente ele vai fechar, né? Eu vou falar para vocês depois a diferença entre caixa de passagem e caixa de inspeção. Mas o rapaz pegou um balde aqui e ele fez a própria caixa dele de inspeção em material plástico, né? Provavelmente que já está chegando dois tubos de 50 de algum esgoto aí de algumas pias, por exemplo, e depois sair no tubo de 100, né? Já tem uns errinhos aqui que esses tubos eles precisam estar mais altos do que o tubo de 100. E fora todos os outros erros, né? Esse balde aqui, será que ele aguenta algum tipo de pressão, alguma coisa? Depois que você tampa isso daqui, se acumular algum gás, por exemplo. Questão até de quando você fizer o aterro, se essas paredes aqui, esse balde se ele for mais fino. E esse fechamento aqui, né? Mas eu achei interessante, pesquisando aqui nas imagens das caixas de inspeção, quando você vê uma coisa toda moderna assim, você vê que às vezes o pessoal faz umas coisas bem simples, tá? Uma caixa de inspeção, o custo dela não é muito alto. Ela custa, essas assim mais modernas vão custar uns R$ 200, por exemplo. Não é uma coisa alta comparado com a execução de uma casa, né? Então é relativamente barato, tá? Bom, vamos a uma questão de norma. A norma de esgoto, essa daqui já vai estar disponibilizada nessa primeira aula, a nossa norma de esgoto, a NBR 8160, ela vai falar, ela é uma norma do hidrossanitário. Você vai ver que durante o nosso curso a gente vai utilizar várias normas, porque o nosso curso hidrossanitário e o projeto hidrossanitário em si, ele tem várias categorias, né? Várias partes. Tem a parte de água fria, então vai ser outra norma. Água fria, água quente. Tem a parte de pluvial, é outra norma. E tem a parte de esgoto, que é outra norma, né? Então, a gente vai falar primeiro aqui da parte de esgoto. Então, a NBR 8160. Vou postar isso daí na nossa primeira aula, para vocês já terem, porque a gente vai usar em várias vezes, né? Bom, então aqui a gente tem no item 4.2.6.2, que eu já deixei separado aqui. Se vocês não quiserem procurar por isso, às vezes a norma ela é grande, né? A maioria das normas tem 74 páginas. Vocês podem ir pesquisando por aqui, ó. Dá um Ctrl F aqui, que você entra na pesquisa. O meu aparece aqui embaixo, o seu pode aparecer aqui em cima. Digita caixas, por exemplo. Você vai cair nesse item. É uma dica aí quando vocês estiverem mexendo com norma. Então, ó, o que que a norma fala sobre caixas de inspeção e dispositivos de inspeção? O interior das tubulações, embutidas ou não, deve ser acessível por intermédio de dispositivos de inspeção. Então, eles falam que assim, a tubulação que você faz tem que ter uma maneira de acesso. Você tem que ter uma maneira de acesso. Aí ele vai especificar mais aqui, tá bom? Então, a caixa de inspeção, o objetivo dela não é você inspecionar só ela em si. Não é você abrir a tampa e falar, ah, tá ok na caixa de inspeção. Não. O objetivo dela é você tirar aquela tampa e você poder ter acesso aos canos. Então, você pode passar algumas ferramentas, né, que desentopem os canos, para dentro dos canos que estão chegando na caixa de inspeção. Esse é um dos objetivos principais dela. Então, ele fala aqui, ó, ela precisa ter acesso. Agora, para garantir esse acesso, o que que ela precisa ter? Algumas condições. E é isso que vai mandar para a gente fazer a alocação das nossas caixas de inspeção no nosso projeto. Então, uma coisa que ela pede é que a distância entre dois dispositivos de inspeção não deve ser superior a 25 metros. Então, você não pode ter um sistema ali de esgoto onde você tem
mais de 25 metros de tubo sem ter um dispositivo de inspeção dentro desses 25 metros, tá? Que no caso aqui o dispositivo de inspeção principal são as caixas de inspeção. Existem outros também, mas a gente não vai entrar nesse detalhe ainda nessa aula. Que essa aula aqui a gente vai falar sobre caixa de inspeção, caixa de gordura, tá? Bom, outro item que ele pede é que a distância entre a ligação do coletor predial com o público e o dispositivo de inspeção mais próximo não deve ser superior a 15 metros. Então, o que é isso? Ele fala assim, ó, dentro da tua residência lá, você tem que colocar dispositivo de inspeção, ou seja, no caso, caixa de inspeção, no máximo a cada 25 metros. Mas o dispositivo de inspeção, a caixa de inspeção, que seja a última caixa entre a sua ligação e a ligação da rua, então, com o público, né? Com o coletor predial com o coletor público. Então, você vai fazer todo o seu esgoto ali dentro do teu terreno e vai ter um momento que você vai ligar na rua, né? No sistema público de esgoto. Entre próximo a essa ligação do esgoto, no máximo 15 metros, você precisa colocar uma caixa de inspeção, tá? Então, entre a sua última caixa de inspeção e o sistema da rua, pode ter no máximo 15 metros. Isso é uma questão. Bom, vamos dar uma olhada para entender melhor essas coisas. Depois a gente vai ver aqui. Vou pular esse item C, que é uma coisa mais específica. Vou falar aqui, ó, os desvios. Esse item aqui é muito importante. Esse daqui fala sobre distâncias, mas esse daqui é o que acaba mandando mais na hora de a gente posicionar as caixas de inspeção. Ele fala assim, ó, os desvios, as mudanças de declividade e a junção de tubulação enterradas devem ser feitos mediante os empregos de caixa de inspeção ou posto de visita. Postos de visita, no nosso caso, não se aplica, porque a gente está fazendo uma residência ou um prédio de 6 andares, por exemplo, não vai se aplicar postos de visita. Mas isso daqui, ele está sendo muito específico. Ó, qualquer desvio, então qualquer desvio de tubulação, se você faz uma curva com a tubulação, por exemplo, qualquer mudança de declividade e junção de tubulações enterradas, ou seja, junção de tubulação, né? Qualquer junção de tubulação, isso é muito importante. Qualquer desvio ou qualquer junção de tubulação. Mudança de declividade não é tão comum a gente precisar fazer essa mudança de declividade. Mas o que a gente precisa mais fazer no nosso projeto são os desvios e a junção de tubulações. E ele fala, sempre que você fizer isso, devem, não é que ele está sugerindo, é bom, ele fala que deve, e isso é uma norma. Então, devem ser feitos mediante o emprego de caixa de inspeção. Então, ele está falando assim, ó, se você fizer alguma curva com a sua tubulação, ou se você juntar duas tubulações, necessariamente você vai ter que colocar uma caixa de inspeção nessa junção ou nessa curva. Tá? Aqui ele está mais específico. Então, para entender isso, vamos ver, eu falei um pouco aqui sobre as características da caixa de inspeção. Mas vamos dar uma olhada como que assim, a caixa de inspeção em relação ao restante do esgoto de uma residência. Como que funciona isso daqui. Aqui eu tenho um desenho bem típico aqui, né? Vou abrir ele em outra tela. Ó, esse daqui é um desenho bem típico, né? Você tem aqui, por exemplo, uma residência onde você tem todo um esgoto aqui, que depois a gente vai aprender sobre essa parte interna. Hoje a gente está falando só sobre esse elemento, que é a caixa de inspeção. Você pode ver que nessa imagem já é aquela pré-moldada, tal. Aqui a gente está supondo que essa tubulação está toda enterrada. Então aqui, ó, você tem todo um banheiro aqui, né? Todo um banheiro que você vem daqui e ele vai juntar com a máquina de lavar roupas, o tanque. Essas duas tubulações aqui elas se juntam, ok, não tem problema, mas quando você for fazer a junção dessa tubulação com a tubulação aqui que sai desse banheiro, essa junção aqui precisa ser com uma caixa de inspeção, porque a norma fala, qualquer junção entre tubos, né? Entre tubos principais ali do ramal principal, não essas junçõezinhas pequenas aqui,
Essas junçõezinhas são outras coisas, né? Essa junção aqui, por exemplo, a gente está falando de ramal aqui principal, né? Que é o ramal mesmo de esgoto. A gente vai ter uma aula sobre ramal secundário, esse tipo de coisa, mas assim, na tubulação mesmo de esgoto, na tubulação principal de esgoto, qualquer junção desse tipo aqui, onde você pega toda outra área e junta as duas, você precisa de uma caixa de inspeção. Bom, então aqui é da mesma forma, a gente recebe o esgoto de uma pia, ele passa por uma caixa de gordura, isso aqui não é uma caixa de inspeção, a gente vai comentar depois a diferença aqui. Aí para fazer essa curva aqui de 90 graus, porque aqui é a ligação com a rede pública, né? Então todo o esgoto de qualquer lugar da casa vai ser jogado para esse ponto aqui e depois vai ser ligado na ligação pública aqui. Então para ele vir daqui até aqui, como a gente tem uma curva aqui 90 graus e também tem a junção de duas tubulações principais, a gente põe uma caixa de gordura, tá? E daqui aí a gente sai sim para a ligação pública. Então, três regras que eles falaram que a gente precisa aplicar à caixa de inspeção, né? Três regras e que a gente mais usa. Primeiro, junção de tubulação. Isso é muito importante. Você vai ligar a tubulação de um cômodo com a tubulação de outro cômodo, por exemplo, a ligação de dois banheiros, por exemplo. Você vai ligar esses tubos que ligam cômodos diferentes, eles são tubos principais. Eu não vou entrar especificamente exatamente tecnicamente, né? Ramal principal, ramal de esgoto, essas coisas, mas esses tubos principais, quando a gente faz a ligação deles, então eu estou ligando aqui toda uma parte aqui da lavanderia com toda a parte do aqui de um banheiro. E essa ligação precisa colocar uma caixa de inspeção, porque se tiver um entupimento aqui, você consegue ter acesso. Se tiver um entupimento aqui, você consegue ter acesso. Então, conexões entre tubulação, você precisa colocar uma caixa de inspeção. Esse é um primeiro item. O segundo item que a norma fala é que essa distância aqui entre duas caixas de inspeção, independente de ligações, ela tem que ser no máximo 25 metros dentro da tua residência. Bom, para uma residência normal, isso, independente se você tentar seguir isso ou não, vai acabar acontecendo isso, né? Porque o terreno não vai ser tão grande a ponto de, em 25 metros, não ter uma conexão com outro ali, com outra parte da casa e você precisar colocar outra. Aqui ele colocou outra justamente para pegar essa parte aqui, para poder pegar essa conexão aqui entre esses dois tubos. Mas mesmo se não tivesse, a gente precisa por conta de distância, tá? Então são três itens principais. Juntou dois tubos principais, caixa de inspeção. Outro ponto, tem uma distância maior que 25 metros, caixa de inspeção. Bom, o que a gente tem aqui é um processo aqui esquemático, né? Um projetinho de uma maneira esquemática para a gente poder entender como funciona. Então, aqui a ideia dele é pegar toda e é uma ideia bem típica, né? É bem típico esse esqueminha, que você pega todo um banheiro, pega toda a parte aqui de máquina de lavar, a parte de pia, conduz ele todo para esse ponto que é a nossa última caixa de inspeção para a gente poder levar para cá, né? Então, realmente, isso daqui está atendendo o que a norma pede em termos de posicionamento de caixa de inspeção. Bom, a gente vai falar mais sobre caixa de inspeção, até porque tem a questão de dimensionamento, de especificação, dimensionamento se for de alvenaria, né? Porque aqui a caixa de inspeção ela vai ser feita aqui a pré-fabricada já para atender uma residência e tudo mais, mas a gente vai falar sobre isso. Tem mais alguns detalhes também, mas como eu falei, muita coisa a gente vai ver no próprio projeto, né? No próprio projeto a gente vai acabar vendo muito detalhe, assim. Aqui eu quero te passar uma teoria para a gente não começar já a projetar sem saber o que é uma caixa de inspeção. Por exemplo, eu posso chegar no projeto e falar, primeira coisa é colocar uma caixa de inspeção assim, assim, assada. Mas você pode não saber qual que é a função dela e tudo mais, tá bom? Então, para resumir assim a caixa de inspeção, para a gente começar aí o nosso trabalho, depois vai andar um pouco mais rápido. Essa parte é um pouco mais lenta. O objetivo da caixa de inspeção é
conectar esses tubos, né, essas várias diferentes regiões da casa, que se juntam em tubos aqui que a gente chama de... que é um tubo principal, né, um coletor aqui principal. Se na junção deles eu preciso ter isso daqui e próximo à saída para o esgoto público, né? E essas distâncias aqui não podem ser mais que 25 metros, mas normalmente elas já ocorrem, tá bom? Então, elas têm uma tampa para a gente poder abrir e poder fazer a limpeza desse tubo. Por isso que é a distância máxima de 25 metros, porque imagina que tem um entupimento nesse cano aqui, ó. O entupimento ocorra bem aqui. O objetivo da caixa de inspeção justamente é você conseguir fazer essa limpeza por aqui e essa limpeza por aqui. Então você abre aqui a caixa de inspeção, vê onde está mais próximo. Então, se eu tenho duas caixas de inspeção com 25 metros de distância entre elas, que é o máximo que eu vou ter aqui de distância se eu tentar fazer uma limpeza por aqui é 13 metros e meio, né? Senão eu faço a limpeza por aqui. Então, 13 metros e meio é bem tranquilo para a pessoa poder colocar aquelas máquinas, aqueles fios que eles fazem para aqueles jatos, né? Aquelas mangueiras com jato para poder limpar. Na verdade, até uma pessoa simples aqui, se você tem isso daqui curto, uma mangueira, ela consegue fazer um desentupimento, né? Então, para isso, que a caixa de inspeção serve. Aqui a gente vê que tem um elemento que parece muito uma caixa de inspeção. Ela é só um pouco mais funda aqui. Que elemento que é isso? É um dos elementos importantes que a gente vai falar nessa aula e um dos elementos importantes desse esquema aqui também. Tá? Qual que é esse elemento? É uma caixa de gordura. Para que serve uma caixa de gordura? Uma caixa de gordura ela serve para ela não deixar a gordura que é gerada aqui na residência, né, o que é pega em outro lugar, mas é jogado no esgoto da residência, ela não deixa essa gordura ir para os canos principais da tubulação, né, os canos principais do nosso esgoto, nem para a rede pública. Por que isso? Porque a gordura, quando ela está quente, ela é líquida. Ela desce facilmente ali na pia, passa pelo sifão da pia, passa no seu encanamento, mas conforme ela vai andando aqui, por exemplo, quando ela chegar nessa parte aqui da tubulação, essa gordura que é líquida, dependendo do tipo de gordura, ela já pode ficar sólida rapidamente. E se ela fica sólida, o que acontece? Ocasiona o entupimento. Então, a caixa de gordura serve para evitar que a gordura gerada aqui na nossa tubulação passe para os canos principais da nossa tubulação e para a rede pública também, porque isso ocasionaria o entupimento da rede pública, né? Então, a caixa de gordura é uma caixa também, que ela vai acumular essa gordura que vem da pia, né? Então, como que é a ligação dela? Aqui está bem mostrando bem típico. A ligação dela é o seguinte: na saída da pia ou das pias, né? Você pega e você joga esse cano aqui antes dele andar por qualquer parte aqui maior, principal da nossa tubulação. Você tem que ela primeiro precisa passar por uma caixa de gordura. Então a caixa de gordura vai ser o mais próximo possível da pia, porque a gente quer que esse comprimento aqui, que esse tubo aqui, a parte que a gordura percorre antes de cair na caixa de gordura, seja o mais curto possível. Para quê? Para não dar tempo de resfriar, né? Então nesse pequeno trecho aqui, a gordura não tem tempo de solidificar, então ela vai estar líquida aqui e ela só vai se solidificar na caixa de gordura. Tá? Então a caixa de gordura ela vai servir para a gente acumular essa gordura aqui e não deixar passar para os canos principais. Normalmente, logo depois da caixa de gordura, a gente põe uma caixa de inspeção. Porque apesar dessa questão aí que a gente acumula gordura aqui, é um local que pode ocasionar algum entupimento, alguma coisa, principalmente se não for feita a manutenção adequada. Então a gente costuma já na sequência sair de uma caixa de gordura para uma caixa de inspeção, tá? Independente até se fosse feita a curva aqui, mesmo se fosse reto, é muito interessante fazer isso, sair de uma caixa de gordura para uma caixa de inspeção. O que a norma fala sobre caixa de gordura? É logo do lado aqui da caixa de inspeção. Ele fala assim: é recomendado o uso da caixa de gordura quando os efluentes tiverem resíduos gordurosos. Ou seja, toda casa tem resíduo gorduroso. Então, onde você vai usar? Na pia, que é onde tem a maior parte do resíduo gorduroso.
Claro que até uma máquina de lavar, por exemplo, pode ter algum resíduo de gordura, mas realmente é irrisório perto da onde realmente a gente tem gordura na casa, que é na pia. Tá? Então, ele precisa ser usado na pia. Mas aqui a norma ela é interessante, que aqui ela fala é recomendado o uso. A norma ela não exige a caixa de gordura. Quem exige é a autoridade pública competente, porque ele fala aqui, ó, quando o uso de caixa de gordura não for exigido pela autoridade pública competente, a sua adoção fica a critério do projetista. Tá? Então a norma ela não obriga, ela fala que é recomendado, mas ela fala que aqui de uma maneira diferente, ela fala que assim, se for exigido, obviamente você vai colocar, e se não for exigido, fica a critério do projetista. Mas como é uma coisa assim comum, não existe instalação, mesmo as mais simples, mesmo na periferia, eles fazem uma caixa de gordura, porque realmente o entupimento é muito fácil dessa tubulação se você não tem uma caixa de gordura, porque essa gordura aí ela realmente assim, se você joga, despeja um óleo ali na pia, o que não é nem correto, um óleo quente, por exemplo, a probabilidade de ele endurecer ali, ficar em estado sólido e roubar toda a sua roubar todo o seu diâmetro ali do tubo, né? Fechar todo o seu diâmetro do tubo é muito grande. Então eu nunca vi nenhuma residência, mesmo umas residências bem humildes, sem a caixa de gordura. Então, apesar de ele falar que é a critério do projetista, obviamente todos colocam. Mas mesmo assim, além de ficar a critério do projetista se não tiver autoridade pública competente não exigir, eu até hoje não vi nenhuma norma de empresas de esgoto, porque cada região do Brasil, né, cada cidade, ela tem uma empresa responsável pelo esgoto e ela tem as próprias normas dela e todas pedem a caixa de gordura, porque é como eu comentei, a caixa de gordura não protege só a nossa instalação, ela protege a instalação aqui do da rede pública também, né? Daqui para cá é rede pública. Porque se o trecho aqui for muito curto aqui, se a casa for uma casa pequena, a solidificação não vai acontecer na residência da pessoa, vai acontecer na rede pública. Ou pelo menos uma parte dessa gordura vai passar para a rede pública. Agora imagina todo mundo jogando isso na rede pública, vai trancar totalmente o sistema deles, né? Então, todos exigem. Então, ou seja, no final das contas, apesar da norma você ficar recomendando, tem uma parte que fica a critério do projetista, basicamente não existe projeto hidrossanitário sem caixa de gordura, tá? Não existe. Não existe nem se deve fazer e é praticamente seu projeto vai estar completamente errado. Todos os esforços que você fez para impedir o entupimento é jogado por água abaixo se você não tem uma caixa de gordura. Agora tem umas questões aqui sobre caixa de gordura. Deve ser instalada em um local de fácil acesso e com boas condições de ventilação, certo? Então, as caixas de gordura normalmente são instaladas exatamente como na imagem aqui. Você tem a pia, e você instala ela do lado de fora da residência. Eu já vi caixa de gordura instalada, por exemplo, em lavanderia. Não é de todo errado, dependendo do tipo de casa, nem tem, o cara nem tem um recuo ali, não tem onde ele instalar. O ideal é, mesmo nessas casas que não tem recuo, ser num corredor lateral, alguma coisa do tipo assim. Uma entrada, né? Não dentro da casa propriamente dita. Por quê? Porque isso daqui vai exigir manutenção. Essa gordura aqui ela vai acumulando. Você vê que a caixa de inspeção aqui, ela é, ela não é tão comprida, né? A caixa de gordura ela é bem comprida, é uma caixa grande. Por quê? Porque ela tem que acumular. A função dela é acumular gordura. Só que mesmo ela sendo grande, não é infinito essa capacidade de acumulação. Então chega um determinado momento que você precisa tirar essa gordura e jogar fora. Então imagina isso dentro da tua casa, né? Então sem condições. Normalmente você coloca do lado de fora. Só situações muito específicas de projeto que você tem que dar um jeito de colocar isso em algum lugar. Mas o normal é isso, mais próximo possível da cozinha e logo do lado de fora, né? Por quê? O que a caixa precisa ter? Capacidade de acumulação de gordura, ok. Dispositivo de entrada e saída convenientemente projetados para possibilitar que o efluente escoe normalmente. Isso aqui a gente vai comentar. Todas essas duas coisas aqui, se você está trabalhando com essas caixas pré-moldadas, né, que a gente fala que caixa de gordura
que é desse mesmo tipo aqui, é bem parecido com isso daqui, né? Se a gente colocar caixa de gordura tigre aqui no Google, vamos colocar aqui o Google. Entrar aqui no Google, eu não gosto de pesquisar, né? Nesses outros sites de busca, porque os resultados não é bem o que eu acabo esperando, porque eu já tenho pesquisas feitas aqui, então eu consigo ver. Ó. A caixa de gordura, se você olhar para ela é muito parecida com uma caixa de inspeção. Bom, a caixa de gordura que a gente vê que a gente tem tubos de 50 milímetros, de 70 milímetros, que é para receber justamente a parte aqui de uma pia, por exemplo. Já a caixa de inspeção é tubo de 100 milímetros, que vai receber um tubo principal aqui, né? Então, a gente tem uma saída de 100 milímetros da caixa de gordura e várias entradas aqui de 75, de 50, né? Então, a caixa de gordura, inclusive, ela tem um cestinho, inclusive, para a gente poder... Deixa eu ver se eu encontro isso aqui na imagem para te mostrar. Então, essa é a caixa de gordura moderna. Ó, aqui da Tigre, por exemplo. Vou deixar a imagem abrir. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver essa imagem maior. Legal. Ó, então, essa é uma caixa de gordura moderna, tá? Aqui não está mostrando, mas tem um tubo de 100 aqui desse outro lado. Então, tem as entradas e ela tem uma saída, só que ela vem também com um cestinho. É aqui que vai acumulando a gordura. Esse cestinho vai aqui dentro e a gordura vai acumulando aqui. Aí chega um determinado momento que você tira esse cestinho e faz a limpeza, tá? Então, a caixa de gordura basicamente ela fica acumulando gordura. Agora, da mesma maneira que existem caixas de gordura, em alvenaria, ela existe também caixa de gordura. Essa imagem não dá para ver tão bem. Deixa eu ver aqui uma caixa de gordura em alvenaria. Aqui tá uma caixa de gordura adequada. Acho que vai dar para ver essa. Bom, acho que tá dando para visualizar. Aqui no computador está visualizando bem. Da mesma maneira que existe caixa de gorduras em caixa de passagem ou caixa de inspeção em alvenaria, a gente tem também a caixa de gordura em alvenaria. Qual que é o problema da caixa de gordura em alvenaria? É porque para limpeza é realmente muito ruim. É muito ruim você fazer a limpeza de uma caixa de gordura em alvenaria, porque ela vai acumular realmente a gordura ali, né? E depois você vai ter que tirar isso daí, tá? Aqui eu acho que vai mostrar bem um esquema de uma caixa de gordura. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos pôr aqui para visualizar a imagem para ficar melhor para vocês. Pronto, achei aqui. Aqui tem como você montar uma caixa de gordura, tá? Eles fazem isso daqui em alvenaria. Você tem a saída para o esgoto de 100 milímetros, mais baixo do que... Aqui vem da pia da cozinha, né? E a gordura vai acumulando aqui em cima, é um pouco diferente. Aí chega um momento que isso aqui transborda e tudo mais. Mas tem que tirar essa tampa e tirar essa gordura aqui, tá? Que é esquemático, mas ficou muito bem colocado aqui. Tá? Isso aqui é de alvenaria. Totalmente está dentro da norma e tudo mais. Você vê que ela tem uma divisãozinha, ó. Essa daqui mostra um pouco. Essas imagens aqui elas não estão tão boas para a gente ver. Mas essa daqui mostra um pouco uma caixa de alvenaria. Deixa eu ver se eu encontro uma um pouco melhor aqui para vocês. Gostaria de mostrar. Por que eu estou mostrando essas caixas de alvenaria? Porque vai chegar, às vezes, acontece de vocês terem que trabalhar em algum esgoto, em alguma residência antiga e não identificar aquilo como uma caixa de gordura, por exemplo. Como eu falei, esse curso aqui, além de você ser projetista, você vai entender muito de esgoto. Então você vai poder conversar com o mestre de obra sobre esgoto e tudo mais, e resolver algum problema de obra. Então você precisa ter um conhecimento. Aqui é outro tipo aqui. Se você digitar caixa de gordura em alvenaria, vocês vão conseguir visualizar essas imagens aqui bem melhor, tá bom?
Aqui, ó, o cara fazendo a limpeza de uma dessas caixas de gordura. Tá vendo aquela paredinha aqui? Aqui essa é uma caixa de gordura bem legal, porque ela deve ser industrial. Ela tem uma parte metalizada aqui, inclusive, mas não é pré-moldada, né? Deve ser uma caixa de gordura é, industrial. O cara tá fazendo a sucção aqui dessa gordura aqui acumulada, né? Deixa eu ver, eu queria achar realmente uma que tivesse... Aqui também é uma caixa de gordura, mas uma mais comum em termos de residência que fosse de alvenaria. Bom, fazendo uma pesquisa aqui no Google por caixa de gordura em alvenaria, vocês vão achar bastante coisa. Ó, tem essa daqui, por exemplo, também. Chegada de esgoto, a gordura ela vai sendo acumulada em cima. E você precisa pôr tipo, uma divisão aqui só para segurar essa gordura de não ir para a nossa saída aqui, né? Tem bastante material. Eu vou também juntar, depois de duas ou três aulas, eu vou juntar, apesar de eu não trabalhar com slides, eu vou juntar e vou fazer alguns PowerPoints com várias imagens, só para vocês terem isso arquivado, porque a pesquisa do Google ela vai mudando com o tempo, né? Então seria interessante essa monte de imagem, de todas essas que eu acho mais legais, eu juntar tudo num PDF só com imagem, num PowerPoint, só com imagens e entregar para vocês, além das aulas. A cada duas ou três aulas eu vou fazer isso, de todas as conversas que a gente teve nas aulas, porque isso facilita bastante para vocês terem essas imagens aí arquivadas, né? Bom, tá. Então falando sobre a função da caixa de gordura, estava falando aqui da norma, que ela precisa ter a capacidade, tudo mais. A gente vai aprender a dimensionar a caixa de gordura, tá? Essas caixas de gordura da Tigre, que eu estava comentando com vocês, ela tem capacidade para atender uma cozinha. Então, teoricamente, uma casa com duas cozinhas iriam duas daquelas, tá? Mas não é o que normalmente acontece. Quando eu estiver fazendo o projeto, aqui a gente está falando sobre teoria, sobre norma. Quando eu estiver fazendo o projeto, eu vou comentar algumas coisas que não é usual a gente seguir na norma, seguir ao pé da letra, né? Lembrando que norma é uma indicação de como você deve fazer as coisas, não é uma lei. Então você pode fazer um pouco diferente, mas também se der algum problema, você tem que justificar aquela maneira que você fez diferente. Por isso que o ideal é seguir a norma, apesar de não ser a lei, o ideal é seguir norma. Mas tem umas coisas, principalmente em residências pequenas, que é totalmente inviável você fazer exatamente como a norma pede, né? Aqui a caixa de inspeção é um caso, depois eu vou comentar mais especificamente na época de projeto, que ele fala assim, ó, qualquer desvio que você faz com a tubulação, você precisa pôr uma caixa de inspeção. Então, por essa norma aí, essa curva aqui que a gente está fazendo 45 graus, ela teria que ter uma caixa de inspeção, porque é um desvio, você está desviando aqui, né? Então, a gente, teoricamente, isso daqui não está 100% de acordo com a norma, mas realmente isso daqui é o usual, é o que é feito, porque senão fica inviável, você teria caixa de inspeção em tudo quanto é lugar. Aqui é um bom número de caixas de inspeção. Uma residência com 3 caixas de inspeção, isso daqui é mais do que um sistema muito bem projetado, muito bem, com probabilidade de entupimento praticamente zero, né? A vedação adequada. Uma das coisas que caixa de gordura precisa ter para evitar contaminação do solo e tudo mais, vazamento, ela tem que ser vedada. É isso que a de alvenaria é praticamente impossível de você fazer, né? Porque realmente elas são só uma tampa ali de concreto. Tá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para comentar aqui, inclusive das caixas de inspeção. Não deve ser colocada em ambientes pertencentes à unidade autônoma. Ok. As caixas de inspeção podem ser utilizadas para receber efluentes fecais, claro, com certeza. Bom, aí aqui ele fala as caixas de passagem devem ser dimensionadas de acordo com esse item aqui e com esse item. Isso é uma coisa para as outras aulas. Tá, aqui é quando é prédio, né? A gente vai comentar também porque a gente tem
algumas questões de tubo de queda, mas eu não vou entrar nessa parte ainda porque realmente eu quero dar uma base teórica boa para vocês. Então, se eu ficar falando agora já de tubo de queda, vocês não vão entender perfeito. Alguns vão entender, né? Porque alguns já têm mais contato com construção, fez o hidrossanitário na faculdade, sabe que é um tubo de queda, mas eu não quero entrar agora, tá? Então, o objetivo final dessa aula é te mostrar as funções da caixa de inspeção, aonde instalar, né? E a função da caixa de gordura e onde instalar ela, tá? Por quê? Porque isso daqui, na verdade, é uma das primeiras coisas que a gente faz no projeto. A gente pensa como que vai ser o nosso encaminhamento de esgoto, né? Porque assim, a gente tem a saída de esgoto aqui nesse ponto e a gente tem que pensar, aqui eu vou jogar para cá, esse daqui vai juntar com essa. Por exemplo, esse cara aqui, ele não necessariamente precisaria juntar aqui, ele poderia juntar com essa e depois passar para cá, tá? É uma opção. Bom, isso é uma opção. Você ligar aqui e depois ele vir para cá, ou ligar aqui e depois ele vir para cá, tá bom? Então, realmente esse é um dos principais itens para entender o projeto em si. E depois a gente vai começar a falar já na próxima aula, provavelmente, dessa parte aqui mais interna, por exemplo, de um banheiro aqui. Quais são as regras que está sendo seguida aqui para fazer essa parte, que é uma parte secundária, né? Não é a parte principal do esgoto. A gente está falando agora inicialmente dessa parte principal. Tá? Aí a gente vai passar por dimensionamento, vai passar por tudo. A gente está primeiro focando nos conceitos aqui. A gente tem bastante aula no curso, tá bom? Então não se preocupem, que vai dar tempo de ver tudo. E na verdade, aquele número de aulas que eu falei, inclusive, não é nada fixo. O objetivo é cobrir todo o conteúdo. No início vai ser um pouquinho mais lento, mas também a gente está agora no final do ano, começo do ano, então talvez as 2 primeiras semanas, 3 primeiras semanas, tenha muita coisa que é muito assim, teórica, um pouquinho chata, né? De ficar discutindo essas coisas aqui, mostrando na norma, mas é importante ter essa base aqui, porque na verdade a maioria dos projetos que eu vejo, a diferença entre um projeto, um pedreiro, um esgoto que um pedreiro faz e o seu projeto, na verdade é essas coisas, são esses detalhes, porque eles sabem fazer um esgoto que vai embora para a rua. Agora, esses detalhes aqui de você deixar a sua instalação de acordo com a norma e com a probabilidade praticamente zero de entupimento, e se caso tiver entupimento você conseguir fazer a limpeza muito fácil, é o que te faz o seu projeto diferente de uma casa que simplesmente o pedreiro foi lá e colocou o esgoto da maneira que ele quer, tá bom? Então, esses detalhes é os detalhes que eu tenho que focar. Provavelmente na próxima aula, estou organizando aqui, mas provavelmente na próxima aula a gente fala sobre ventilação de esgoto, que é essa parte aqui. Ou montar um banheiro, por exemplo, coisa do tipo. Mas sempre focando nessas primeiras aulas na função dos elementos e não em como traçar isso no AutoCAD e tudo mais. Tá?